Obrigado, Bispa Gisela, por me receber sempre tão bem, né? Toda a igreja, é muito bom estar com vocês novamente. É uma bênção podermos estar juntos. É sempre muito gostoso estar aqui, nessa igreja tão abençoada, que a gente sente a presença de Deus ao entrar por aquelas portas. Amém ou não? Somos tão abençoados por estarmos aqui. E tem um desafio, né? Ocupar esse púlpito não é fácil, passa tanta gente grande aqui, que quando eu subo aqui eu tenho até um gelo na barriga, né? De tão desafiador que é estar aqui, ocupar esse púlpito, para poder trazer a você, ao seu coração, uma palavra de Deus. E eu quero ministrar a você algo que Deus tem falado comigo nesses dias. E quero começar fazendo uma pergunta até interessante. Você já deve ter ouvido algum ditado popular na vida, sim ou não? Vamos lembrar de alguns juntos? Eu vou lembrar de um aqui que serve bem para o casamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, se você é um marido inteligente, prudente, né, você vai dizer que manda, mas você sabe que, na verdade, quem manda é a sua esposa, né? Então, brincadeira. Lá em casa, quem manda sou eu. Em nome de Jesus, né? Qual outro ditado popular que você lembra aí? Pode falar um. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito bem. Qual outro que você se lembra aí, um ditado popular legal? Tá na chuva, é para se molhar, né? Que mais? Vamos lá. Quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Que mais? Vamos lá. É dando que se recebe. Qual mais? Mais dois, vamos mais dois. Casa de ferreiro, espeto de pau. Minha mulher que o diga, né? Eu tenho uma fábrica de móveis planejados, ela está pedindo um guarda-roupa para minha filha faz 6 meses, eu faço para todo mundo e não faço para ela. É complicado. Que mais? Mais um. Para ver se vai sair o que eu quero ouvir. Ah, meu Deus do céu, era esse. Era esse que eu queria ouvir. Porque nas pesquisas que eu fiz sobre ditados populares, quando se relaciona, boa parte deles aparece esse versículo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Amém ou não? Diga para teu irmão que está perto de você, diga para ele, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Para reforçar, e muitos ditados populares nós sabemos que eles não nasceram, muitos nasceram da sabedoria popular, mas muitos outros foram inspirados até pela própria palavra de Deus. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Amós, capítulo 3. Livro de Amós, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Amós 3. Diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Quando o profeta Amós está profetizando ao povo de Israel, ele está falando da vida que eles levavam e o porquê Deus estava cobrando deles, por que Deus estava, como diz aqui a própria palavra, né? Ele diz que contra toda a família, Deus estava contra o povo por causa da sua conduta, da maneira como viviam. E aí o profeta Amós, quando está trazendo a palavra de Deus para o povo, ele traz esse exemplo, ele diz: olha, como podem duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo? Alguns textos, né, da própria palavra, eles têm o seu contexto nas situações que o povo enfrentava. Quando nós vemos a região da Palestina, que é uma região muito árida, são os lugares que o povo percorria, não tinha carro com ar-condicionado, não tinha jumento elétrico, não tinha nada disso.
o povo caminhava a pé, muita gente, às vezes caminhadas sozinhas, então as distâncias eram longas, caminhadas a pé, não era todo mundo que tinha um cavalo, que poderia se locomover de uma forma um pouco mais rápida. Então quando alguém precisava viajar de um lugar para outro, essas longas distâncias que eram percorridas, muitas vezes elas tinham ladrões, salteadores, eram lugares perigosos. Então, para não ficar exposto viajando sozinho, então essa pessoa chamava alguém para ir junto com ela. Então imagine você que eu vou chamar alguém para fazer uma viagem comigo, uma viagem a pé de 200 quilômetros, 300 quilômetros. Então eu não vou chegar para essa pessoa e falar, nós vamos sair daqui 1h da tarde, 5 horas, nós estamos 6 horas, nós estamos voltando, é bate e volta, né? Que nem eu gasto daqui em São Carlos, são 2h30, 250 quilômetros. Se eu chegar lá, bater e voltar, em 5 horas eu rodo 500 quilômetros, maravilha. Só que naquela época não era assim. Então precisava fazer um acordo antes, eles precisavam combinar, olha, nós vamos sair tal dia, é 30 dias para a gente ir e voltar. Então aquilo precisava ser tudo combinado, muito bem ajustado, porque era um longo trajeto, muitos dias fora. Então quando fala que como podem dois andar juntos, se não estiverem de acordo, significa que as regras para você caminhar com alguém, estar com alguém, essas regras precisam ser claras e bem definidas, amém ou não? Pois bem, então aqui o profeta Amós está usando essa figura de linguagem. Ele está dizendo como é que podem dois andarem juntos, se não houver entre eles acordo. Então dentro desse texto de Amós, tem duas palavras que chamam muita atenção, que é a palavra juntos e a palavra acordo. É o cerne do texto, é a espinha dorsal do texto, né? Desse versículo. É juntos e acordo. E a palavra juntos aqui, eu fui pesquisar, eu gosto muito de quando eu vou ministrar uma palavra, né, pegar aquela palavra no hebraico e ver onde mais ela aparece, né, em que contextos elas aparecem. E um dos contextos em que essa mesma palavra, a palavra juntos aparece, é na palavra casar, casamento. Então, por exemplo, essa semana a bispa Gisela e o bispo Hugo fizeram 37 anos de casados. Vamos dar uma salva de palmas à vida desse casal, Deus abençoe. Que venha mais 37, né? O quiçá mais em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes, né, bispa? 37 anos de casados. E eu tenho certeza que no dia em que eles se casaram, no momento da cerimônia, eles fizeram uma aliança, um pacto. Essa aliança envolvia fidelidade, companheirismo, respeito, honra, não é não, bispa? São regras claras. Quando eu me casei, esse ano agora em agosto, faço 24 anos de casados, né, eu e minha esposa. Quando nós nos casamos, estávamos diante do nosso pastor, fazendo o casamento, as regras ficaram bem claras, que eu tinha aqui, a recíproca, né, minha e dela, tínhamos que nos amar, nos respeitar, sermos fiel um ao outro, enquanto nós dois vivemos, estarmos juntos em todos os momentos, alegria, tristeza, saúde, doença, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Então havia um acordo estabelecido. Então estar junto, para você caminhar com alguém, existem regras, que aí a parte do acordo, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então a palavra está dizendo o que aqui? Como é que Deus vai andar com um povo que não quer honrar o acordo que foi estabelecido entre eles? Como é que Deus vai caminhar com alguém com quem ele não concorda? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só que hoje, né, nesses dias, infelizmente, a nossa sociedade e até a igreja está sendo muito afetada pelo relativismo, pelo humanismo. O relativismo que tem tentado tirar, né, desconsiderar verdades que são universais para a vida do homem. Então não há uma verdade absoluta, relativiza-se tudo. O humanismo, né, que surgiu no século XV, foi uma filosofia que se contrapunha às verdades absolutas da igreja. Então estava se mudando, eles estavam lutando, e ainda se luta para tirar Deus do centro, né? Ser teocêntrico, Deus como centro, para ser antropocêntrico, o homem como o centro. Porque quando essas coisas mudam,
então já não é mais importante o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus aceita, qual é o acordo que Ele tem estabelecido conosco, mas o que manda então é o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. E nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo, poderoso, né? E a nossa vida tem que ser cristocêntrica, amém ou não? Cristo é o centro, Cristo é a verdade absoluta, sua palavra é a verdade. Então não se relativiza a Bíblia. O que é. Até mesmo porque a palavra ela é clara. E eu quero dar a você aqui alguns exemplos, e quero que você vá comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta o quê, gente? Eu não, quem está escrito aqui? Esta ordem. Diga para teu irmão, Deus deu uma ordem para Adão. Olha qual que era a ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A única regra que Adão tinha para obedecer era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única. Ele podia comer de todas as árvores, inclusive lá estava a árvore da vida. E Deus não proibiu ele de comer da árvore da vida, proibiu? Qual que ele não podia comer? Do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra clara, sim ou não? Era simples, sim ou não? Era de fácil compreensão, sim ou não? Sim. Está lá, tem uma árvore, tem um violão aqui. Eu falo para vocês, vocês podem fazer o que você quiser nessa igreja. A única coisa que vocês não podem é tocar neste violão. Tem alguma complicação nisso? Precisa-se de alguma revelação sobrenatural para entender isso? Sim ou não? Não, é claro, é simples. Deus deu uma regra clara e simples para Adão. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Pronto, era uma regra clara. Adão fez o quê? Comeu da única árvore que ele não poderia comer. Ele obedeceu a regra? E aconteceu, qual foi a consequência? Ele foi o quê? Expulso. Nesse momento, Adão rompeu a regra. Deus estava dizendo, até esse momento nós tínhamos um acordo e andávamos juntos. Agora você rompeu esse acordo. Agora você vai ser lançado fora desse lugar. Então nós precisamos entender que ainda hoje as regras são simples. Algumas vezes não é de tão fácil compreensão, porque exige um pouco mais, porque o número de regras para Adão era uma, para a gente o negócio aumentou um pouco, o leque ficou um pouco mais aberto, mas são regras fáceis de serem entendidas. Às vezes você precisa compreender um pouco, estudar um pouco, meditar um pouco, refletir, mas elas são fáceis de serem compreendidas. Então a palavra de Deus, ela diz que existe um acordo, para que Deus ande comigo, para que Deus caminhe comigo, para que Deus esteja onde eu estou, agindo, trabalhando, fazendo, tem acordo, tem uma regra. E é aí que entra a diferença entre aqueles que obedecem e os que não obedecem. No caso de Adão, ele não obedeceu. Um outro texto ainda quero ler com você, que está no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Josué 1, versículo 8, diz assim. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto todo, que eu acho que é mais... vai ficar mais fácil para você entender. Josué 1, 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Deus falou com Josué e disse o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo,
à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Preste bem atenção no que ele diz agora. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí ele diz o seguinte: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Repita comigo: tudo quanto nele está escrito. Deus não disse para Josué: olha, tem umas coisas aí que você pode deixar de lado. Deus disse para ele o seguinte, e deixou muito claro: faça tudo conforme essa palavra. Seja forte, seja corajoso para guardar a minha palavra. Não saia nem para a esquerda, nem para a direita, porque eu estou neste caminho. E se você andar neste caminho, eu vou andar com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu estarei com você. Mas o caminho é esse. Nem esquerda, nem direita. Este é o caminho. Só tem um caminho. Amém ou não? Só tem um caminho. E o interessante é que tem um ponto e vírgula, porque fecha-se uma ideia. Quando ele diz, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tem um ponto e vírgula aí. Aí ele diz: então, é o resultado de cumprir o acordo. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O então é o resultado. Resultado de cumprir um acordo. Resultado de cumprir aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi determinado. Agora, não pense você que foi fácil para ele, porque ele era Josué. Também foi desafiador, também foi difícil. Assim como foi para Jesus, assim como é para mim e para você. Todos nós temos os nossos desafios, mas a palavra de Deus diz: se você não sair nem para a esquerda, nem para a direita, neste caminho eu vou estar com você, e eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, e o resultado disso é que você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer, no teu casamento, nos teus negócios, na tua saúde, nos teus relacionamentos, você será bem-sucedido. Tem uma regra clara estabelecida aqui. Só que muitas vezes nós achamos que Deus vai nos abençoar de qualquer jeito. Não, Deus vai fazer. Deus entende, Deus é bonzinho. Ele sabe que essa fraqueza eu não consigo me livrar dela. Ele sabe que esse pecado eu não consigo largar dele. Então nós relativizamos a verdade, nós humanizamos demais os princípios, achando que nós somos o centro. Deus tem uma verdade, e essa verdade continua sendo a mesma. Desde que Ele estabeleceu a sua palavra, desde a fundação de todas as coisas, os princípios são os mesmos. O que mudou foram alguns rituais que eram feitos no Velho Testamento, que hoje já não são feitos mais. Mas princípio não muda. O princípio está estabelecido. Aquilo que Deus determinou lá serve para nós aqui hoje. Não, mas agora nós estamos no tempo da graça. Agora, não, a graça de Deus. Se você ler lá o livro de Romanos, fala que, então porque tem abundante a graça, eu tenho que pecar mais ainda para que tenha mais graça? Não, de forma nenhuma.
Eu tenho que decidir andar com Deus, e andar com Deus exige decisão, porque Ele vai se manter no caminho. Deus tem o caminho dele, e Ele está dizendo para você: se você aceita o meu acordo, se você aceita as minhas leis, se você aceita as minhas regras, você vai caminhar junto comigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Onde você for, ou melhor, onde eu for, você vai junto. Eu vou estar com você, eu vou garantir o seu sucesso. Era isso que ele estava dizendo aqui para Josué. Eu vou garantir que você seja bem sucedido. Eu vou garantir que você tenha o seu território, que você tenha o seu espaço. Eu vou garantir que você tenha a sua família abençoada. Anda comigo. Porque a partir do momento que se abre mão do acordo, você desviou para a esquerda ou para a direita. E Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre a nossa vida quando nós decidimos andar para a esquerda ou para a direita. Só tem um caminho. Existe uma mentira que foi contada durante muito tempo. Não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Só tem um caminho. Por isso que Deus diz para Josué: Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, Moisés é o padrão, Moisés é a referência, olha para ele, do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Mas você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita, você tem que meditar nessa palavra dia e noite, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E a pergunta que eu te faço é: você tem meditado de dia e de noite para que o caminho de Deus seja o teu caminho? Porque foi isso que ele disse para Josué. Josué era um líder. Josué já tinha dado exemplos de fidelidade, de perseverança. Quando nós olhamos a história dos espias que foram mandados para sondar a terra, Josué e Caleb foram os únicos que deram um relatório cheio de fé e crendo na promessa de Deus. Os outros não acreditaram. Então Josué já tinha uma vida de aliança. Josué já tinha uma vida de compromisso. A vontade de Deus já estava assentada no coração dele. Mesmo assim, quando ele assume o lugar de Moisés, Deus diz para ele: olha, você medita nessa palavra e toma cuidado de fazer tudo quanto está aí. Presta bem atenção, leia os detalhes, leia tudo, medita nesta palavra de dia e de noite, porque se você fizer assim, eu vou ser com você, meu querido, e nós faremos grandes coisas juntos, porque nós temos um acordo. Você me obedece, e o interessante de você obedecer a Deus é que as Sagradas Escrituras não são um conjunto de regras que vão destruir a vida de alguém, né? Eu fico pensando, e já até cheguei a conversar com pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, e algumas dessas pessoas que eu conversei, eu fiz a elas uma pergunta, hipoteticamente, né, porque eu não creio nisso. Se de fato Deus não existisse, vamos imaginar que Deus não existisse Deus, esse negócio de Deus era conversa fiada, não existisse, Deus não existe céu, não existe inferno, morreu, acabou. Vamos imaginar que isso fosse uma verdade. Se eu pegar tudo que está escrito na Bíblia, mesmo que Deus não existisse, se eu pegasse tudo que está escrito na Bíblia, e eu executasse no meu dia a dia, isso melhora a minha vida ou piora a minha vida? Melhora ou piora? Aqui fala que eu tenho que ensinar meus filhos, aqui fala que eu tenho que honrar meu pai, minha mãe, aqui diz que eu tenho que amar e respeitar a minha esposa e ser fiel a ela, e ela a mesma coisa comigo, diz como eu tenho que tratar as pessoas. Se eu cumprir tudo que está aqui, minha vida anda para frente ou anda para trás? Mesmo que Deus não existisse, sim ou não? Mas Deus existe, essa é a palavra dele. Logo, se Ele existe, então Ele deixou para nós um conjunto de mandamentos, de ordenanças bem estabelecidas, porque você não vai viver apenas debaixo do resultado do que você consegue gerar. Quando Ele diz para Josué: olha, eu vou estar com você, não vou te deixar, não vou te desamparar, Ele estava dizendo: eu vou potencializar todos os seus resultados. Se sozinho você conseguiria andar 1 quilômetro, comigo você vai andar 100, 200, 1000,
Porque eu vou estar com você, porque você decidiu andar pelo caminho que eu ando. Perceba que quem desvia não é Deus, Deus mantém o seu caminho. Foi para Josué que ele disse: guarde essa palavra, guarde esse mandamento, para que você não saia nem para a direita e nem para a esquerda, não pegue atalhos. Um outro texto muito interessante que eu gosto demais, porque esse texto marca uma posição. Você acha que as regras para Josué eram claras e de fácil compreensão, sim ou não? Diga para teu irmão, repita para ele de novo, diga assim, ó, regras claras e de fácil compreensão. Vá comigo no livro de Êxodo, nós vamos ler dos versículos, Êxodo 33, nós vamos ler do 1 ao 4 e do 13 ao 16. Êxodo 33, versículo 4, 1 ao 4 nós vamos ler inicialmente. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Para a terra a qual jurei respeito a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Olha o que ele diz no seguinte: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Olha o que Deus estava dizendo para Moisés. Eu gosto da expressão que ele diz aqui no comecinho, né? Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui. Acho que é assim, ó, vai, some daqui. Some daqui, pelo amor de Deus. É que ele não podia falar pelo amor de Deus, porque ele já é Deus, né? Mas some daqui. Você, esse povo, desaparece daqui, porque esses caras são difíceis. Povo de dura cerviz. Deus está dizendo: olha, eu vou mandar, vão embora vocês, some daqui, vai embora, sobe todo mundo. Eu vou colocar vocês na terra, porque eu prometi que ia colocar, vou levar vocês lá, eu falei que ia levar, então tá bom, some, vou mandar um anjo na frente para ajudar, só que eu não vou no meio de vocês. Eu não vou. E eu não sei você, mas eu tenho um temor tão grande de Deus, de pensar que Deus não pode estar em algum lugar comigo. Eu pensar na ausência de Deus na minha vida, me dá desespero. Se alguém chegar para mim e falar assim: não, você não tem Deus, aquilo me dá um negócio, como é que eu não tenho Deus? Não ter Deus é ficar sozinho, mesmo estando na companhia de uma série de outras pessoas. Estar sem Deus é estar sozinho em todos os lugares. Por isso que as pessoas vivem um vazio enorme em seus corações, porque enquanto não tiver Deus, meu irmão, nenhuma companhia no mundo será suficiente para manter alguém feliz. Nenhuma. Então, quando Deus fala, pega o povo, chama Moisés, fala: Moisés, você é o líder deles, você tirou eles de lá, eu vou mandar um anjo na frente, sobe daqui, né? Sobe daqui, leva esse povo embora, vou mandar um anjo, mas eu não vou com vocês. E aí eu gosto muito do que Moisés fala, que aí vai no versículo 13. Diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Moisés queria saber qual era o caminho de Deus, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe Deus, dizendo a ele, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés estava dizendo: Senhor, se o Senhor não estiver comigo nisso, eu não vou.
prefiro ficar nesse deserto, prefiro permanecer nesse lugar. Se o Senhor não for comigo para Canaã, não me faça subir desse lugar. Ele marcou uma posição. Ele estava dizendo: eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero o teu caminho, porque no teu caminho eu te conheço. Olha que interessante o que diz a palavra. Me faças, versículo 13, né? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. É no caminho de Deus que você conhece a Deus. Não é nos teus caminhos, não é na tua vontade, não é do teu jeito, não é como você quer, mas é no caminho que o Senhor tem para você. É nesse caminho que você conhece a Deus. Amém ou não? Então Moisés marcou uma posição. Ele fala: Deus, se o Senhor não for com a gente, não, eu não vou. Eu não aceito estar onde o Senhor não está. E a pergunta que eu te faço é: o que você está disposto a abrir mão se Deus não estiver? Mas eu vou arrumar esse trabalho e eu vou ganhar, é 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais por mês. Mas eu vou ter que só dar uma mentidinha aqui, eu vou ter que dar uma engambelada ali, eu vou ter que passar a perna nos 2 ou 3, mas Deus abençoa meu trabalho. Ganha 20, 30 mil e vai para o inferno de carro novo. Não, mas Deus tem que abençoar. Meu casamento está tão ruim, tão complicado. Olha, essa minha mulher, já estou com ela faz 30 anos. Ela já não é mais a mesma. Você também não. Ela já não é mais a mesma agora. Ela já está com 50 e tanto. Acho que é melhor eu arrumar 2 de 25, né? Deus me abençoa e arruma para mim uma mulher mais nova. Regras claras. Você não disse que ia ficar com a sua esposa até o fim? Sim ou não? Para quem está casado, vira aí para a tua esposa, para o teu marido e fala: é até o fim que nós combinamos, tá? É até o fim. Regras claras. Mas quantas vezes nós estamos dispostos a abrir mão? Eu estou sozinho, estou solteiro, estou catando papel na ventania, Jesus pode voltar a qualquer hora, e eu não casei ainda, não tenho filho. Não, mas ora, os líderes, né, direcionam. Não, vai orar, vai aparecer um homem de Deus para você, vai aparecer uma mulher de Deus, mas o desespero é tão grande que você usa aquele versículo, fala: o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Você pega, está disposto a pegar qualquer coisa. Está orando: o que vier a mim, Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Passou na rua, o camarada alcoolizado: bom dia. É ele, Senhor, ele vai se converter em nome de Jesus e vai vir para a igreja. Meu Deus. Mas eu estou desesperado, pastor, eu estou desesperada. Eu vou entrar de cabeça, ela vai se converter. E passam os meses, não se converte, e você desconverte e vai embora. Porque não marcou posição. Moisés falou: a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, mas se o Senhor não estiver junto, não vai ter graça, não vai dar certo, não vai funcionar. A mesma coisa na nossa vida, porque quando a Bíblia fala de caminho, está falando da condução da nossa vida, o que nós fazemos todos os dias. Quando você olha para a sua vida, o teu caminho é o caminho de Deus? É nisso que você tem que pensar. Eu estou trilhando o caminho onde Deus já estava. Porque quando eu me converto, Deus me tira do desvio da esquerda, do desvio da direita, Ele me tira do desvio e me traz para o caminho dEle. Esse é o negócio. Não é que Deus vai pegar e falar: não, você está desviado, eu vou deixar você, eu vou continuar com você no desvio. Deus não vai abençoar aquilo que está errado, meu irmão. Bênção é sinônimo de aprovação. Deus só abençoa aquilo que Ele aprova, o que está dentro do acordo. Repita comigo: é só o que está dentro do acordo. É nisso que nós temos que pensar. Então Moisés tomou uma atitude muito corajosa. Ele abriu mão da terra para não ficar longe da presença de Deus. Então é abrir mão. É fácil. Não é trocar o deserto por Canaã. Não é fácil. O que tem no deserto? Nada. Lugar árido, não cresce nada, é terrível aquele lugar. Quente demais, frio demais. E aí tinha uma terra prometida. Terra que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Terra que mana leite e mel, terra super próspera, ótima.
casas com ar-condicionado, sobrados, não era mais tendas, coisa maravilhosa, camelos com direção hidráulica, coisa espetacular. E aí Deus falou, pode ir, só que eu não vou. É que nem aquele negócio, quem é casado sabe bem disso. Você fala, nós vamos em tal lugar, e a sua mulher fala, eu não vou não. Aí você já fica, e agora? Vou e quando voltar durmo para fora? Melhor ficar aqui em casa, nós fica de tromba um com o outro, mas pelo menos eu não morro quando voltar, né? Agora você imagina se a gente fica meio assim com o marido, a esposa, falando, não vou, não faço. Você imagina Deus. Quando Deus falou para Moisés, pode ir, mas eu não vou não. Porque se eu for, eu mato todo mundo. Você imagina como Deus devia estar chateado com esses caras. Eles deviam ser chato demais, gente. Eu não sei, tomara que a gente não seja chato desse jeito com Deus. Fala para o teu irmão, fala assim, por favor, não seja chato com Deus. Porque você imagina o tanto que esses caras alugaram Deus? Você imagina? O tanto que eles apurrinharam o nosso Deus? Eu fico imaginando. Para ele falar, sobe daqui, vai, por favor, deixa eu quietinho aqui, vão vocês, depois eu vou. Mas ele falou, não, Senhor, seguinte, ou o Senhor vai comigo, eu não vou não. Não abro mão disso. Então a palavra que, voltando ao princípio, não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Tem que haver, o primeiro acordo tem que estar bem fechado e bem estabelecido, é seu com Deus. Esse é o primeiro acordo. Porque andar no caminho do Senhor vai garantir que todo o restante da sua vida vai andar no prumo, na linha. Você vai ser bem sucedido, porque a promessa é, serás bem sucedido no que você realizar. Não é em algumas coisas. Josué é o seguinte, você vai ser um falido, mas eu vou te dar uma boa família. Não, você vai ter uma boa família, você vai ter recurso, você vai ter sua terra, você vai ter tudo que você vai ter luta também, porque a vida cristã não é só glória, né? Não é só aleluia, xarabacantas, não é só isso. A vida com Deus tem lutas, mas a vantagem de quando você está no caminho do Senhor, a sua luta é a luta de Deus também. Não te deixo e não te desamparo. Aquele ditado, que o povo andou usando por aí, ninguém solta a mão de ninguém e tal. Deus está falando para nós, falou assim, se você não soltar a mão, eu não vou soltar a sua. Só que nós vamos andar para um caminho que vai te abençoar demais. Sua vida vai ser transformada, você vai viver bem. Vai ter lutas, mas você vai derrubar todos os gigantes. Eu vou estar com você, eu vou potencializar todas as suas ações. Essa é que é a vantagem de quando você entende as regras, elas são claras. Você compreendeu, falou, eu tenho que viver isso. Então Deus vai te abençoar, você vai caminhar e Ele vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. Porque tem uma decisão, Mas enquanto uma decisão não estiver assentada no nosso coração, a abertura da esquerda e da direita vai estar sempre ali disponível. Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que nos dá vontade. E não é assim. Fala para teu irmão, não é assim não. Porque a gente tem aquela falsa ideia de que, não, Deus vai me abençoar do jeito que tiver. Não vai. Porque a gente fica separando, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Parece que o Deus do Velho Testamento era um carrasco, bravo. E do Novo Testamento já é o Deus convertido, que vai aceitar tudo que a gente faz, numa boa. Não, Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e você eternamente. Então aquilo que tocava o coração de Deus, toca o coração de Deus hoje, A nossa fidelidade, a nossa aliança, a vida no altar. Porque muitas vezes a tua vontade vai tirar você do foco de Deus, meu irmão. Muitas vezes a tua vontade humana, carnal, vai tentar fazer você escorregar para a esquerda ou para a direita. Jesus passou por isso. Quando estava lá no Getsêmani, orando a Deus, ele falou o que para o Senhor? Pai, se possível for, o que ele disse para Deus? Passa de mim, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aquele momento foi um momento de tanto estresse para Jesus, que a Bíblia diz que ele transpirava sangue. Esse é um fenômeno que ocorre mesmo, chama hematridose, se não me falha a memória. Quando a pessoa entra num nível de estresse tão grande, mas tão grande,
os pequenos vasos sanguíneos que tem sobre a pele, eles se rompem e mistura com o suor e a pessoa transpira sangue. Então imagine você, a batalha que estava entre Jesus, né, a vontade de Deus e a vontade do Senhor, de não passar por aquele momento. Mas ele venceu. E foi até o fim, chega na cruz e diz, está consumado. Ele venceu a sua própria vontade, a vontade de Deus foi estabelecida. Então onde você vence a sua própria vontade? É no altar. É buscando a Deus, é no teu momento de oração. Mas às vezes nós somos tentados, o caminho da esquerda e da direita, você não está no centro do caminho com Deus, está muito perto. Está sempre ali do ladinho. Escorregou, saiu para a esquerda, saiu para a direita. Porque você se dá essas opções. E nós não podemos, nós nos damos muitas vezes essas opções, mas essa opção não tem. Para Moisés não tinha essa opção, amém ou não? Não tinha. Para Moisés não tinha essa opção. Ele falou, olha, se o Senhor não for, eu não vou. Ele estava decidido. E muitas vezes o que falta para que nós possamos viver o melhor de Deus, né, prosperar naquilo que nós realizarmos, fluirmos em nossas vidas, é essa decisão. E essa decisão muitas vezes vai custar muito para você. Vai custar suor, vai custar lágrimas. Custa. Mas o negócio está ficando tão ralo, né? Está ficando tão enfraquecido, porque a gente não quer passar mais nenhuma tribulação, a gente não quer passar nenhuma luta, para resistir a uma vontade nossa, que muitas vezes vai nos destruir, para resistir a porque todo mundo está fazendo. Em falando de ditado popular, né? Todo mundo faz. Minha mãe sabiamente dizia uma coisa, que eu tive o prazer de repetir às minhas duas filhas: você não é todo mundo. Quando eu falava para ela, mãe, todo mundo vai lá naquela festa, ela olhava para mim, você não é todo mundo. Aquilo acabava comigo. Por que não? A resposta dela era, por que não? E ela não precisava falar mais nada. E eu disse isso muitas vezes para as minhas filhas, né? Graças a Deus. Você não é todo mundo. Então às vezes nós estamos olhando para as pessoas, não, mas todo mundo faz. E às vezes o todo mundo que a gente olha é até todo mundo que está dentro da igreja. Mas nós não somos todo mundo, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para teu irmão, fala para ele, lembra bem sempre, você é de propriedade exclusiva de Deus. Que é o que ele diz lá no livro de Amós, né, quando começa o texto de Amós 3, ele diz, né, versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Ele escolheu você, Ele escolheu estar com você. Deus tomou essa decisão. Ele não precisava, mas Ele tomou a decisão de estar com você. E o que Ele está pedindo para você é, tome a mesma decisão. A decisão de estar comigo, no meu caminho, para que você me conheça, para que você aprenda de mim, para que você cresça em mim. No momento certo, você vai ter o relacionamento que você quer, no momento certo, você vai ter o salário que você precisa, as coisas que você precisa na vida. Eu vou fazer de você uma pessoa bem-sucedida. E ser bem-sucedido não está relacionado só a dinheiro. Amém ou não? Porque tem gente que tem muito dinheiro e não é bem sucedida. Tem muitas vezes uma família destruída, filhos perdidos, com a vida destruída, destroçada, famílias destroçadas. Há outras pessoas que têm uma boa família, mas não tem recurso, não tem dinheiro. Não, mas eu sou crente, eu tenho que ser pobre mesmo, né? Jesus foi pobre, não tinha nada e tal. Se você não quer dinheiro, irmão, eu dou meu Pix para você, que agora ficou fácil. Faz um Pix para mim, que é maravilhoso receber Pix quando você não está esperando. Manda um Pix para mim, não tem problema. Você não quer ficar pobre? Manda seu dinheiro para mim, que eu vou fazer bom uso dele. Invisto e cresço. Agora, você quer prosperar, sim ou não? A prosperidade que vem de Deus, sim ou não? Então você não precisa ser pobre, você não precisa ser miserável. Você só precisa não amar o dinheiro mais do que ama Deus.
Porque no caminho do Senhor, você aprende a lidar com o dinheiro. No caminho do Senhor, você aprende a construir relacionamentos. No caminho do Senhor, você aprende a se relacionar em sociedade. No caminho do Senhor, você aprende como construir seu casamento. No caminho do Senhor, você aprende como construir o relacionamento com os teus pais, com os teus familiares. Em Deus, é no caminho. Por isso que Moisés disse: me faças conhecer o teu caminho, para que eu te conheça nele. Então, muitas vezes, muitas pessoas não vivem o melhor de Deus, não experimentam o melhor de Deus, porque decidiram, mesmo estando na igreja, andar nos seus próprios caminhos. Porque estar aqui sentado, numa dessas cadeiras, não garante acesso ao céu. Não garante. Se fosse assim simples, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, pago um preço enorme pela minha vida e pela sua vida. Bastava ir numa igreja. Não, mas você tem uma igreja, você tem um bom lugar, você vem aqui, você congrega, você recebe uma direção de Deus, uma palavra de Deus para a sua vida, para que você permaneça no caminho. Então, para você permanecer no caminho, você vem num culto no domingo, você vem num culto na quinta-feira, você vem no sábado no Arena Jovem, você frequenta uma célula, mas nos intervalos dessas atividades espirituais, que nos fazem permanecer no caminho, a vida está acontecendo. E todos os dias nós recebemos propostas, para a esquerda ou para a direita. Algumas são fáceis de dizer não, outras vão necessitar que você dobre os teus joelhos e chore aos pés do Senhor, dizendo: Deus, eu quero muito aquilo, mas aquilo não é para mim, porque o Senhor não está naquilo. Eu queria muito aquele negócio. Não, mas aquele negócio não é para mim, porque o Senhor não está nele. Mas vai mudar várias coisas na minha vida. Calma. Quando você permanece no caminho, tudo aquilo que você precisa para mudar, para melhorar, para crescer, Deus vai fazer te alcançar. Porque você está no caminho. E quem está no caminho, a bênção atinge, a bênção corre atrás. Não é o que diz o livro de Deuteronômio? Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Porque você está no caminho, meu irmão, onde a bênção te atinge, onde a bênção te alcança, onde a bênção de fato te abençoa e te transforma ainda mais para a glória do nome do Senhor. Mas é necessário pagar o preço, tomar decisão. Adão, acho que de todas as pessoas, foi o que teve a regra mais simples: só não come daquela árvore. O resto você faz o que você quiser. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Era uma regra clara, simples. Josué já entendeu. Quando você olha a trajetória de Josué, é uma trajetória maravilhosa. Porque ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Ele permaneceu firme em Deus. Ele estava lá, na posição que Deus tinha para ele. Josué andou pelo caminho de Deus, pelos caminhos do Senhor. E é isso que eu desejo em nome de Jesus, que você ande pelos caminhos do Senhor, que a presença de Deus seja algo inegociável para você. Se um relacionamento que eu vou entrar me tira da presença de Deus, esse relacionamento não é para mim. Se o emprego que eu vou arrumar não me tira do caminho do Senhor, me tira da presença de Deus, esse emprego não é para mim. E isso você pode aplicar para qualquer área da sua vida, para todas elas. Não tem Deus nesse caminho, esse caminho não é para você. Amém ou não? Você conseguiu entender isso? Amém? Está claro para você? Sim ou não? Pergunta para teu irmão, pergunta para ele, está claro para você isso? Pastor, tem coisas que eu não sei se são de Deus ou não são. Por isso Deus nos colocou dentro de uma estrutura que tem pastores, tem bispos, tem líderes que vão te orientar. Às vezes você não quer falar nada para ninguém, sabe por quê? Você já sabe a resposta. Ele vai falar que não, então deixa eu fazer aqui sem falar nada. Acontece isso ou não acontece? Se eu for lá falar com o Jonas e com a Carol, eles vão falar que não é para namorar não, então deixa eu já começar. Eu apareço de mão dada no Arena Jovem sábado, com aliança no dedo. Eles não vão poder falar nada. Tá bom, anda no desvio. Aí casa com
atribulado, com atribulada, que você não precisa nem ir para o inferno para passar pelo inferno, já vive com essa pessoa mesmo. Você já viu? Tem gente que fala assim, não, minha vida está um inferno, já viu? Porque fez o que não devia, porque a vida de Deus não é um inferno. Amém ou não? A vida de Deus é uma bênção, meu irmão. O caminho do Senhor é uma bênção. Se você está vivendo um inferno em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que algum caminho aí está errado. Você não está andando no caminho de Deus, não. Ah, pastor, mas eu venho na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu venho no culto. Mas você anda no caminho só aqui. Aí, segunda, terça, quarta, vai andar no seu caminho. Aí vira um inferno mesmo. Porque o caminho da esquerda e da direita é o caminho de dor, de sofrimento, de tristeza, de tormento. O caminho de Deus não. O caminho de Deus, ainda que você enfrente lutas, e nós vamos enfrentar e enfrentamos todos os dias as nossas lutas, umas maiores, outras menores, né? Cada hora uma coisa, mas o Senhor está conosco, né? E Ele vai nos ajudar. Ele não vai nos deixar, Ele não vai soltar a minha mão, não vai soltar a tua mão, e Ele não vai te desamparar. Ele vai estar lá sobre você. Vamos que eu vou te ajudar, vamos que nós vamos vencer isso aqui juntos, seja qual for a circunstância, mas é necessário andar com Deus. Amém ou não? Então eu queria chamar o pessoal do louvor para cá, e que você pudesse, né, nessa noite, renovar a tua aliança com Deus de andar nos caminhos do Senhor. Você que está aqui nesse lugar, você que tem vindo buscar nesse lugar, e eu tenho certeza que tem recebido uma palavra de Deus para a sua vida. Tome a decisão hoje de falar, não, eu vou abandonar o caminho que não é de Deus. Porque você pode esconder da liderança da igreja, você pode esconder de bispo, você pode esconder de pastor, mas nunca vai conseguir esconder de Deus. Amém, queridos? Eu não sei se essa palavra de repente te incomoda, se ela te entristece. Ah, eu queria vir hoje ouvir uma palavra de vitória. Então você ouviu uma palavra de vitória. Porque andar no caminho do Senhor vai fazer de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Você vai viver em Deus os melhores dias da sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Enquanto nós adoramos ao Senhor com um trecho de um louvor, eu quero que você possa nessa noite renovar a tua aliança com Deus. Eu não sei quais são os caminhos que você tem trilhado, eu não sei quais são os lugares que você tem andado. Mas Moisés disse para Deus, Senhor, me faça saber o teu caminho. Tem muita gente achando que está caminhando com Deus e está caminhando sozinha, porque decidiu andar fora das regras, andar fora do acordo. Então nessa noite, é noite de você renovar em Deus o teu coração e dizer, Senhor, eu não quero o caminho que não é teu, eu quero andar nos teus caminhos. A ilusão é uma maldição na vida das pessoas. Tem gente vivendo iludida, achando que está andando com Deus e está andando sozinha, no vale. Então fecha teus olhos onde você está, e se você desejar, se você sente que você precisa fazer isso, sai do teu lugar, venha dobrar o teu joelho aqui nesse altar. Esse altar é santo, esse altar tem presença de Deus. Venha para esse altar, dobre o teu joelho e diga, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Não tenha vergonha, não tenha medo, mas venha para esse lugar e renove a tua aliança com Deus. Fale com o Senhor em nome de Jesus.